Continuando o curso básico de teologia, Apocalipse, hoje Apocalipse capítulo 2. Tá? Nós vamos considerar os Apocalipse apócrifos. Né? Apocalipse é um vocábulo grego, né? Que vem de apocalipsis, tá? Que significa desvendar, descortinar, tá? Revelar, tirar o véu, né? Ou seja, um termo indicava que alguma coisa que estava encoberta seria revelada. Tá? Temos alguns apocalipses do Antigo Testamento. Tá? Nós chamamos de apócrifos porque os canônicos são aqueles que são aceitos como revelação de Deus e foram parar na Bíblia. Os demais são chamados apócrifos, que são literaturas importantes, mas que não são canônicos. Né? Temos o Apocalipse de Elias, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Zacarias, Apocalipse de Esdras e outros. Tá? Também muitos apocalipses do Novo Testamento, né? Entre eles Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, né? Que são os principais, e os inspirados ou canônicos, que são apenas dois, Daniel e o de João. Né? O Apocalipse de Daniel e o Apocalipse de João são os dois que são considerados canônicos, né? E que revelam o futuro do reino de Deus em geral. Tá? Os apócrifos se limitam a fantasias, né? Frutos da imaginação humana. Esses livros apocalípticos, apócrifos, tanto antigo quanto no novo, no AT e no NT, né? Como nós costumamos dizer, não são canônicos, tá? Não possuem valor teológico, doutrinário para o cristianismo protestante. A característica principal dos apócrifos é a capacidade de imitar, né, os livros canônicos aí, tá? E apocalipsistas pseudônimos, tá? Certamente que todos os apócrifos aparecem com pseudônimos, né? Que se encontra escondido por trás de nomes famosos, né? Alguém escreveu e fala que né, tais como Moisés, Enoque, Paulo, Pedro, Tiago e outros, tá? A maioria desses livros foram escritos naquela época que eu já citei para vocês e supostamente atribuídos a esses personagens, né? Porém, os autores dessas literaturas pretendem apresentar uma verdade que venha não por um desconhecido, né, mas creditado a algum personagem bíblico de destaque cuja palavra seja confiável. Tá? Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, os apocalipsistas, né, além disso, desenvolveram esse contraste entre o presente e o futuro, até emergir o conceito entre as duas épocas, né, este século e o século futuro. Tá? Esse dualismo é temporal e histórico, né, não é cósmico, né? A parte do Novo Testamento atinge de forma plenamente desenvolvida, né, em quarto Esdras e Apocalipse de Baruque, por exemplo. Né, este século é mau, o século por vir será a época do reino de Deus, e coisas desse tipo aí. Né? Os apocalipses sempre têm uma visão até catastrófica, vamos dizer assim, né? E tem as suas interpretações particulares. Muitos deles foram tentaram colocar na Bíblia, né, nos concílios posteriores, né, na época da Reforma, por exemplo, foi uma época que se pegou muitos desses livros que já tinham sido escritos e tentaram inserir eles na Bíblia, no movimento contra a Reforma, né, que a igreja estava passando já no ano 1500 da nossa era cristã. Tá? Mesmo sendo assim, né, eles têm algumas variantes, algumas informações que têm algum interesse histórico, né? Por isso que eu disse para vocês que eles podem não ter valor teológico, mas têm um certo valor histórico, porque acaba trazendo aqui e ali, nas entrelinhas, informações importantes da época, né? Porque não se acha quase livros daquele tempo. E o Ernesto Nini, né, comenta alguns livros desses aí, né? Apocalipse de Pedro, né, cheio de visões, em que Jesus mostra a Pedro, né, a condição do justo no céu e muitos pecadores num lugar de tormento, né? Do século II, e tem a origem etíope, segundo ele. Tá? O Testamento de Abraão, também do século II, aparece em aramaico, tá?
escrito por um judeu cristão. O arcanjo mostra a Abraão, né, a condição dos mortos, né, e Abraão, comovido do que vê, pede perdão em lugar dos ímpios, né. Isso leva a desconfiar, né. O Pastor de Hermas, né, livro com grande número de capítulos, escrito em grego por volta de 140 depois de Cristo, divide o trabalho em 3 seções, né, as visões, o mandato e símiles, né. O autor descreve importantes orientações para a igreja e afirma que recebeu do próprio Cristo, né, que vem acontecer isso de novo em outros livros no futuro, né, como a gente sabe por aí, tá? O Apocalipse de Paulo, né, descreve as viagens de Paulo, tanto no céu como na terra, né, focaliza o capítulo 12 de 2 Coríntios, e o que Paulo não quis revelar, o livro revela, né? Existem 2 livros com esse título, tá? Um dos quais mereceu a condenação de Agostinho, né? Escrito em grego e aparecem na linguagem latim, na linguagem copta, tá? Os oráculos sibilinos cristãos, tá? Os oráculos são postos nos lábios da profetisa grega de Cumai, escrita na forma de predição pagã. Ele é acentuadamente escatológico e as suas predições se assemelham com as sessões mecânicas espíritas modernas, tá? Possivelmente foi escrito em Roma no ano 300, né? E é mais um desses apócrifos. Então, os apócrifos, os livros apócrifos, né? Eles se baseiam em lendas, fantasias, imaginação humana, né? O Apocalipse de João, ele dá a sua identidade, ele diz onde, quando foi escrito, ele traça o perfil de Jesus, né, registra as cartas que Jesus enviou aos pastores das 7 igrejas. Então, ele mostra o livro com os 7 selos, o rompimento, o cumprimento de cada um deles, né, descreve a grande tribulação no capítulo 4, né, ao 19, e, finalmente, o triunfo do Cordeiro, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele termina, né, dizendo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, as fantasias dos apócrifos se perderam no tempo, enquanto que o canônico, né, ele continua levando aí, né, a sua mensagem para milhões de pessoas aí no espaço do tempo em que nós vivemos.